Olá pessoal, tudo bem, gente? Estamos aí retornando, né? Dar continuidade à nossa matéria, tá? Vou falar brevemente sobre o gênero textual editorial, para poder dar direção para vocês realizarem as atividades do livro, tá? E nas próximas aulas a gente dá sequência e eu retomar com vocês um assunto que vocês já estão, já iniciaram então o estudo. Então, olha só, lá na página. Estou aqui com o seu livro também, na página 6. Se você quiser, tem mãos aí para acompanhar. A gente tem um texto que fala, o título é Só a Verdade é Notícia, tá? Página 6 e 7. E o texto 2, que é Fake News Mata. Então, só pelo título, né? Já dá para você perceber mais ou menos que os dois textos estão abordando assuntos relacionados à informação, à notícia, tá? E o editorial, ele é um gênero textual que faz parte desse âmbito jornalístico, né? Dessa esfera aí de reportagem, de notícia, de jornal, enfim. Então você geralmente vai encontrar o editorial em capas de revistas, no jornal físico, até no jornal online já tem editorial também, tá? Por quê? Estou falando assim, porque o editorial ele é um texto da própria empresa, né? Da própria imprensa, da própria empresa que divulga, que informa, que vai em busca de notícia, de informação. Então é um momento em que ela pode escrever o que ela quiser, porque é como se fosse um artigo de opinião dela, entendeu? Então vamos lá, eu preparei os slides rapidinho e vou passar aqui para vocês, tá? Só fazer a transição aqui para poder, isso. Vamos lá. Então, o que é editorial? É legal se você puder, faz essa anotação ou no caderno ou aí no seu livro mesmo, tá? Bom, então editorial é um artigo, olha aí, publicado na imprensa, tá? Ou seja, né, jornais, revistas, sites, e que possui conteúdo o quê? Isso é importante saber, ó, opinativo, tá? O ponto de vista, ele pode ser da empresa, ou seja, o veículo de comunicação, aquele que preparou a matéria, que vai te informar, tá? Ou da redação. Pode ser um editor, pode ser um colunista, alguém contratado, formado para exercer essa atividade. E aí diz aqui, ó, sem ter que cumprir com a obrigação jornalística de imparcialidade. O que é isso? Você sabe que o jornal, né, a notícia quando ela é informada, ela tem que ser somente o conteúdo, a informação, tá? Então, quem está informando, ele não pode dar opinião. Esse caso do editorial é um caso que permite, tá, a opinião, o ponto de vista do editor, tá certo? É como se assim, ele é o dono, ele é o quem comanda, né, a revista, o jornal, e ele vai apresentar várias diversas informações, reportagens, entrevistas, enfim. Mas ele pega um tema principal, de repente ele pega um tema que está na sociedade durante a semana, que está em alta, ele pega esse tema e a partir daí ele imprime a sua opinião. Vai a posição dele enquanto editor, enquanto chefe, editor de alguma revista, de algum jornal, de algum meio, né, de comunicação. Então ali ele pode imprimir seu ponto de vista sem ser censurado, né, sem ser impedido de expor a sua opinião, tá? Então vamos lá. É comum se ter uma seção chamada editorial na mídia impressa. Então é normal, é comum você encontrar essa parte. Como eu falei, pode ser na capa da revista, assim que você abre, nos jornais, na página seguinte. Toda revista, todo jornal, toda mídia de impressa, ela traz esse editorial, tá? Vamos lá então, a objetividade e isso é importante, ó. A objetividade e a imparcialidade não são características desse tipo textual, foi o que eu falei. Uma vez que o redator ele dispõe da opinião do jornal sobre o assunto narrado. Então olha só, é o único momento em que o redator, em que o editor, ele pode ali emitir a sua opinião. Então ele vai ser subjetivo, porque se vai entrar a opinião dele, entendeu? Aí entra a subjetividade.
ponto de vista, a opinião, tá? E aí, é o que fala aqui, né? A objetividade e a imparcialidade não são características desse tipo, tá? Os acontecimentos são relatados sob a subjetividade do repórter, de modo que evidencia a posição da mídia, ou seja, do grupo que está por trás do canal de comunicação, uma vez que os editoriais não são assinados por ninguém. Então, ali eles aproveitam para falar o que pensam, o que entendem, a opinião, né, do grupo, ok? A opinião pode ser do grupo, tá? Dos trabalhadores, pode ter feito uma reunião antes e aí eles entram no consenso e escrevem ali a opinião da empresa no geral, ou do próprio editor, tá? E aí eu coloquei aqui o modelo, né, da Folha de São Paulo, esse é do jornal online, tá vendo? Ó, opinião, educação fora da caixa. Então aqui a opinião é o olhar do editor, tá? Esse jornal Folha de São Paulo é muito reconhecido, né? Ó, um jornal a serviço do Brasil, tá? Esse modelo é de 2015. E aí tá falando sobre educação, né? Repara que a subjetividade, a opinião dele está logo aqui no início, ó. Chega a ser aflitivo, vem de que? Aflição, preocupação, né? Chega a ser aflitivo contemplar o desfiladeiro que separa o que é preciso fazer pela educação brasileira daquilo que na prática se está fazendo. Então, olha aí, ele está já apresentando aqui a opinião dele de preocupação, né? Precisamos de uma revolução. Olha ele emitindo aí outra opinião. Como se alguém chegasse e falasse, gente, a educação está com problema sério, a gente precisa, né, aqui, ó, de uma revolução. Tá vendo? Ele fala, mas não logramos nem mesmo conceber uma reforma decente. O que ele quer dizer nesse pedacinho aqui? O que é lograr, né? Eles não conseguem nem mesmo pensar, mudar, né, numa reforma que seja decente, né, para que aconteça essa mudança. O último ato aí da tragédia de erros se materializa na mal conduzida Base Nacional Comum Curricular. E aí ele começa expondo a opinião dele. A versão preliminar, proposta por 116 especialistas reunidos pelo MEC, carrega tantos problemas que nem parece possível, à primeira vista, chegar a um guia confiável para que pais, professores e gestores possam avaliar em cada classe, em cada escola, em cada cidade, se os objetivos do ensino estão sendo cumpridos. Então ele continua aí, porque educação, gente, é uma situação, é como a saúde, né? É um problema que entra ano, sai ano, continua, perdura, né? Então, aí cada um busca informações, traz notícias, mas a opinião, ela se mantém ali de que melhorias, de que mudanças precisam ser feitas, correto? Bom, os editoriais geralmente trazem comentários de fatos recentes. E aí você vai perceber no texto lá do livro, na página 6, que comprova isso que a gente está falando aí, né? Logo no início do livro, na página 6, diz que a celebração de mais um dia do jornalista, na sexta-feira, foi uma ótima oportunidade para a renovação do compromisso dos profissionais de imprensa. E é por isso que ele escreve esse texto. Então, entendeu? Ele se apropria de uma situação atual para escrever o seu editorial, tá? Então, o que vocês vão fazer? Você vai fazer a leitura, esses textos são bem interessantes, da página 6 e 7. O primeiro diz, né, só a verdade é notícia. O segundo fala sobre a fake news, matam, olha só. Sério, né? E aí, nós temos uma atividade aí na página 9 a 12, tá? Hoje, terça-feira, eu vou deixar isso aí para vocês. É importante a leitura, é importante colocar essas atividades em dia, para que quando a gente comece a conversar sobre ela, a gente esteja falando a mesma língua e vocês estejam compreendendo o que eu quero passar para vocês. Tá legal? Então, assim, gente, segunda semana aí aliás, terceira semana que vem, né, de agosto, é a segunda chamada. Então, fiquem atentos às atividades para enviar, tá? Quem não enviou até hoje, procura aí, vê com os colegas se alguém tem a matéria, sabe? As notas não estão muito favoráveis, né? Eu já estou fechando a V1, somando algumas coisas aí de AV2, quem já enviou. Então, gente, vamos levar a sério, vamos correr atrás que dá tempo, tá legal? O ano não está perdido.
perdido, não, tá? Então vamos lá, quinta-feira a gente tem videoconferência, ok? E a gente fala mais sobre tudo isso aí, mais um pouco, tá bom? Tchau, gente, fica com Deus. Estudem!